sejam bem-vindos a mais um vídeo Aprendendo com ChatGPT. Hoje a gente vai continuar nossa trilha de ciência de dados, certo? A gente já viu a aula 1, a aula 2 e agora vamos para a aula 3, que seria aprendizado de máquina. Eu vou tentar que tudo isto fique em uma aula só, porém, eu não consigo garantir que vai ser assim, certo? Então vamos para o nosso ChatGPT. Vamos a criar uma nova pergunta. Vamos a ir como básico. O que é o aprendizado de máquina? Beleza. O aprendizado de máquina, que também é conhecido como machine learning em inglês, é um campo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem aos computadores aprenderem e tomar decisões com base em dados. Então, é interessante frisar esta parte aqui. Se concentra. Então, o que quer dizer? Que ele parte da inteligência artificial, certo? Eu já fiz um desenho que está na primeira aula, certo? Eu vou colocar esse desenho de novo aqui para vocês terem esse interesse. Tá. A área da inteligência artificial, que é inteligência das máquinas, que não é inteligência gerada, não é nossa inteligência humana. Dentro tem o machine learning, que é uma parte da inteligência artificial que se concentra, porque a inteligência artificial tem vários tipos de inteligência artificial. Então, é a parte que se concentra no desenvolvimento de algoritmos, por isso é importante conhecimento de matemática, e técnicas que permitem aos computadores aprenderem e tomarem decisões. Decisões de onde? Baseadas em quê? Baseadas em dados, sem eles serem explicitamente programados. O que quer dizer? Uma coisa que eu programe a máquina para quando eu inserir certos dados, ele me dar uma resposta. Ela não aprendeu nada. Eu programei. Agora, aprendizado, machine learning, e quando eu simplesmente forneço os dados e ela aprende a trabalhar com eles. Existem vários tipos de aprendizado da máquina e isso está dentro do campo da inteligência artificial, certo? Em vez de seguir instruções específicas, que seriam aquelas que eu teria programado para ela fazer, os sistemas de aprendizado de máquina são capazes de aprender com exemplos e experiências anteriores para melhorar seu desempenho ao longo do tempo. O objetivo principal do aprendizado de máquina é permitir que os computadores automaticamente identifiquem padrões e façam previsões ou tomem decisões com base nesses padrões. Agora você está entendendo porque a estatística é tão importante dentro da área da ciência de dados? Porque quando estamos falando de ciência de dados, estamos fornecendo os dados também para que continue existindo esse machine learning. Mas como vão ser esses algoritmos? Esses algoritmos vão ser baseados com qual vai ser a finalidade? Aqui aparece. Para que os computadores automaticamente identifiquem padrões e façam previsões ou tomem decisões na base desses padrões. Porque tem padrões que nós, seres humanos, para conseguir ver, vai levar muito tempo fazer os cálculos ou vai precisar muito tempo para analisar toda a informação. Machine Learning consiga fazê-lo muito mais rápido. Isso envolve a construção de modelos matemáticos e estatísticos, voltamos a falar de estatística, volto a falar de matemática, que são alimentados com um conjunto de dados de treinamento para aprender a reconhecer correlações e padrões. Existem várias abordagens e técnicas de aprendizado de máquina, incluindo, então aqui estou vendo que ele está explicando algumas coisas que já vou explicar, mas só para voltar para vocês, estaremos também falando de este segundo assunto aqui. Tipos de aprendizado de máquina: supervisionado, não supervisionado e reinforcement learning. Certo? Então, estes três, supervisionado, não supervisionado e reinforcement learning, seriam estes três que aparecem aqui. Supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. Então, vamos saber cada um. Neste tipo de aprendizado, os algoritmos são treinados com pares de entrada e saída esperada. Eles aprendem a mapear as entradas para as saídas corretas e, em seguida, podem fazer previsões ou tomar decisões com base nesse aprendizado. Exemplifica. Vamos ver um exemplo.
Vamos supor que queremos desenvolver um sistema de reconhecimento de frutas. Nesse caso, o aprendizado de máquina supervisionado será usado da seguinte forma: vai coletar os dados. Coletamos um conjunto de dados, que pode ser imagens de diferentes frutas, maçãs, laranjas, banana. Cada imagem é rotulada com a classe correspondente, por exemplo, maçã, laranja, banana. Primeira parte, coleta de dados. Segunda parte, treinamento. Utilizando um conjunto de dados de treinamento, que são os que coletamos, alimentamos um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, como uma rede neural convolutiva. Ela é treinada com as imagens de frutas e seus rótulos correspondentes. Durante o treinamento, esta rede neural convolutiva aprende a identificar padrões nas imagens que estão relacionadas a cada tipo de fruta. A rede ajusta seus pesos e parâmetros internos para otimizar sua capacidade de fazer previsões corretas em base nos rótulos fornecidos. Após o treinamento, o sistema é avaliado usando um conjunto separado de dados chamado conjunto de teste. Esses dados não foram usados no treinamento e, portanto, fornecem uma avaliação imparcial da capacidade do sistema de fazer previsões precisas. E a previsão é uma vez que o sistema tenha sido treinado ou avaliado, ele está pronto para fazer previsões sobre as novas imagens de frutas. Então, vamos pensar. Vamos pensar uma parte mais fácil. Cachorro, gato. Eu vou supervisionar, este é o supervisionado, eu vou supervisionar o aprendizado da máquina. Em que sentido? Eu vou fornecer para ela uma série, eu tenho 1.000 fotos, eu vou pegar 800 fotos de cachorro e gato e vou treinar ela. Cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, gato. Aí depois eu faço testes com ela. O que é isto? É um cachorro? Bem. O que é isto? É um gato? Não. O que é isto? É um cachorro? Bem. Então, eu vou explicando para ela, vou fazendo o treinamento. Eu fiz o treinamento, fiz os testes e depois disso eu venho com a parte da previsão. Eu pego minhas fotos, com minhas 800 fotos que não foram apresentadas para ela, aí eu vou mostrar para ela e verificar se o treinamento funcionou ou não. Eu vou, e eu tenho certeza que a gente vai ver isto um pouco mais na frente, mas eu vou conceptuar aqui uma rede neural convolutiva. Uma rede neural convolutiva, Convolution Neural Network, é um tipo específico de arquitetura de rede neural projetada para processar dados com a estrutura de grade como imagens. Essa arquitetura é amplamente utilizada para tarefas de visão computacional, como reconhecimento de padrões, detecção de objetos e segmentação de imagem. A principal característica da CNN é a aplicação de camadas de convolução. A convolução é uma operação matemática que envolve o deslizamento de um filtro, também chamado de kernel, sobre a imagem de entrada para extrair características locais. Cada filtro aprende a detectar padrões específicos como bordas, texturas ou formas através da aplicação de operações de convolução. Gente, está muito interessante, me parece que é bastante aprofundado e acho que a gente vai ter que falar disso um pouco mais na frente, porque a gente agora está simplesmente dando uma entrada no que é ciência de dados. Então, se a gente não tem conhecimentos de operações matemáticas que envolvem deslizamento de um filtro, a gente vai ficar um pouco perdido. Eu, particularmente, já estou. E eu sei que eu vou precisar saber disso na frente, mas como agora a gente está em uma introdução, é bom entender alguns conceitos que talvez agora não façam sentido, mas que lá na frente vão fazer. Vamos a continuar com nossa explicação. Então, vamos para simplifica. Exemplifica o aprendizado não supervisionado. Claro, vou dar um exemplo agora. Ele vai fazer um exemplo. Suponha que você tem um grande conjunto de dados contendo informações de clientes de um supermercado. Aqui estamos vendo que não são dados, digamos, tão estruturalizados. Quando fala dados, uma grade, são dados que eu posso identificar, ou que é uma foto, colocar algum tipo de metadados nela, né? A imagem que aparece, a referência, a localização, a data, a qualidade, tudo isso, né? Como histórico de, então, vamos pensar, clientes de um supermercado, histórico de compras, categoria dos produtos adquiridos, valores gastos, entre outros. Você deseja descobrir grupos ou segmentos de clientes que compartilham características semelhantes para melhor compreender seu comportamento de compra.
Aí você joga seus dados dentro do algoritmo de machine learning. Neste caso, o aprendizado de máquina não supervisional seria usado da seguinte maneira: pré-processamento de dados. Inicialmente é necessário realizar uma etapa de pré-processamento de dados, que pode envolver alguma normalização, né? Alguns dados que estão vazios você vai preencher, né? Tratamento de valores faltantes e seleção de recursos relevantes, porque algumas vezes você tem uma quantidade de dados e não todos são relevantes. Então, para que o aprendizado de máquina funcione, você não pode colocar dados irrelevantes, que o que vão fazer é atrapalhar o funcionamento do algoritmo. Vai utilizar algoritmos de agrupamento. Isto aplica-se um algoritmo de agrupamento como os K-means para encontrar grupos de clientes semelhantes. Ele pode começar a agrupar os que compram X dia, ou que compram X quantidade, ou que compram X produtos. E ele vai conseguir ver padrões que a gente não vê. A gente não vê que talvez X produto é comprado X dia. Você compra mais carne nos domingos, coisas que são básicas talvez para a gente. Mas a gente talvez vê a carne, mas não vê que você compra álcool, ou você compra, sei lá, golosinas, ou você compra tal, ou que tal grupo compra X produto em X tempo. Vai acrescentando variáveis, né? Então ele vai ir agrupando e eh, esse tipo de grupos se chamam clusters. Então, e a gente necessita definir o número de clusters desejado, porque ele pode fazer uma, não vai falar infinita, mas porque os dados são finitos, mas uma grande quantidade de clusters que talvez a gente vai ter que começar a definir quais são os melhores. Para determinar o número de grupos que a gente vai utilizar neste aprendizado, a gente pode utilizar vários métodos, como o método do cotovelo ou o coeficiente da silhueta. A gente vai aprender isso lá no futuro, mas é com que vocês entendam que é análise dos grupos. Uma vez que os clientes foram atribuídos a grupos, você pode realizar análises e identificar características compartilhadas dentro de cada grupo, como eu estava falando. Por exemplo, você pode descobrir que um grupo de clientes tende a comprar principalmente produtos frescos, enquanto outro grupo prefere produtos de mercearia, e isso pode ajudar a direcionar estratégias de marketing personalizadas para cada grupo. Que acontece, lembremos, já vimos na duas aulas passadas. A finalidade, o objetivo principal da ciência de dados é tomar decisões baseadas em dados. Então, estes sistemas de aprendizado não supervisionados, ao igual que os aprendizados supervisionados, eles permitem que você consiga, digamos, tomar certas decisões, analisar dados mais rápidos para, no final das contas, tomar decisões. Por isso é importante também ter conhecimento de negócio. E aqui fala que é útil em situações em que não temos rótulos ou categorias pré-definidas para os dados, a diferença do supervisionado, que já temos esses rótulos, foto de gato, foto de cachorro. Vamos por último no que seria o aprendizado por reforço. Simplifica. E aí ele vai dar um reforço. Suponha que você queira treinar um robô para aprender a caminhar. Nesse caso, o aprendizado por reforço seria usado da seguinte forma: o ambiente, você define um ambiente de simulação onde o robô pode interagir. O ambiente possui uma representação virtual do mundo em que o robô está, incluindo uma representação da física do mundo, como a gravidade e atrito. O robô é o agente que irá interagir com o ambiente. Ele possui sensores para receber informações do ambiente, como dados sobre sua posição, orientação e a força ampliada nas articulações. Além disso, o robô possui atuadores para tomar decisões, como aplicar força para movimentar suas articulações. Recompensa. Você define uma função de recompensa que avalia o desempenho do robô em uma determinada tarefa. Por exemplo, o robô pode receber uma recompensa positiva por caminhar para frente e uma recompensa negativa por cair. E o ciclo de interação, o robô começa a interagir com o ambiente. Inicialmente, ele toma ações aleatórias e recebe feedback do ambiente na forma de recompensas. Com o tempo, o robô aprende a associar suas ações às recompensas recebidas. Uma coisa importante, aqui termina falando do aprendizado, qual seria o tipo de algoritmo utilizado para aprendizagem de reforço, como o Key Learning ou Deep Key Network, o treinamento, que é o processo de interação do aprendiz e aprendizado que continua por várias interações, e a avaliação. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é que o aprendizado que tem as máquinas não está muito longe do aprendizado que a gente tem.
A gente, em nossa vida, temos o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, o aprendizado por reforço. O aprendizado supervisionado nos forneceram uma série de dados, a gente leu todos os dados, né? Se treinou com eles, como exemplo, quando a gente pratica matemática, e a gente aplica o teste e o conhecimento fica com a gente. Aprendizado não supervisionado. Quando a gente tem somente alguns dados não tão classificados como os matemáticos. Por exemplo, conceitos filosóficos, conceitos sociológicos, conceitos literários. Existem alguns estudos, mas você começa a agrupar conceitos e a criar alguns clusters de conhecimento dentro da sua cabeça. E o aprendizado por reforço é quando, vamos supor, você está aprendendo programação, você faz uma coisa, tenta, não funcionou, faz de novo, tentou, já aprendeu, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e aí você vai nessa tentativa, erro, até que o conhecimento fica com você, né? Quando a gente aprende a utilizar um telefone, quando a gente aprende a gravar um vídeo, a explicar uma aula, esse tipo de coisas, certo? O que mais temos aqui em nossa aula? Aplicações de aprendizado de máquina em ciência de dados. Acho que já foram explicados com esses detalhes, mas vamos a ver o que ele nos vai explicar por mais. Ah, não, ele está fazendo o mesmo. Este. O aprendizado de máquina tem uma ampla gama de aplicações na área de ciência de dados. Classificação e previsão, a gente já viu como classificar, como prever. Vamos ver, por exemplo, aqui. Pode ser utilizada para classificar e-mails como spam ou não spam, certo? Prever se um cliente vai cancelar um serviço com base no seu histórico de uso. Prever o preço de imóveis com base às características, entre outros. Agrupamento e segmentação, classificação e previsão, no agrupamento. E recomendações, os algoritmos de aprendizado de máquina são ampliamente utilizados em sistemas de recomendação, como por exemplo Netflix, quando recomenda um filme para você. Detecção de anomalias, o aprendizado de máquina é eficaz na detecção de padrões incomuns ou anômalos em grandes conjuntos de dados. Por exemplo, vamos ver aqui, isso pode ser aplicado na detecção de fraudes em transações financeiras, detenção de intrusões em sistemas de segurança de rede, identificação de falhas em equipamentos, entre outros. Alguns dados que são anômalos. Processamento de linguagem natural, o que a gente está fazendo com o ChatGPT, a aprendizagem de máquina é amplamente usado em tarefas de processamento de linguagem natural, como análise de sentimento, tradução, automação, geração de resumos, classificação de textos, chatbot, assistentes virtuais. Visão computacional, algoritmos de aprendizagem de máquina são aplicados em tarefas de visão computacional, como detecção de objetos, reconhecimento facial, identificação de padrões em imagem médica, segmentação de imagem, entre outros. Exemplos bastante interessantes que podem nos ajudar a entender um pouco. Aqui, vamos a ver uma lista dos algoritmos de aprendizado de máquina mais utilizados e que ele nos explique, que nos explique de forma simples, clara. Então, explica e exemplifica de forma simples, clara, com um tom objetivo e de forma instrutiva o que as, as aplicações de aprendizado de máquina em ciência de dados. Não, não seria isto, seria os algoritmos, os algoritmos de aprendizado de máquina mais utilizados. Vai demorar, você viu que demorou um pouco porque ele teve que ler todo o prompt que era mais comprido que os prompts que eu tinha utilizado anterior. Então, regressão, algoritmo de aprendizado, regressão linear, é usado para problemas de regressão, onde queremos prever um valor contínuo com base em variáveis independentes. Por exemplo, podemos usar regressão linear para prever o preço de uma casa com base em sua área, número de quartos, etc. A gente vai ver até regressão linear num ponto. Acho que, se não estou errado, análise de séries temporais. Não, então a gente vai ver isso na estatística direto. Árvores de decisão.
Ah, mas a gente ia falar isso, né? São aquelas estruturas de árvore de decisão onde estão, onde temos decisões binárias. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, de forma mais aprofundada. É uma estrutura de árvore onde cada nó representa uma condição ou característica e cada ramo representa uma decisão. É usado para problemas de classificação e regressão. Por exemplo, uma árvore de decisão pode ser utilizada para classificar um e-mail como spam ou não spam com base a características como remetente, assunto, etc. Floresta aleatória é uma técnica que combina várias árvores de decisão para fazer previsões. Cada árvore é treinada de uma amostra aleatória dos dados e a previsão final é feita agregando as previsões de cada árvore. É útil para problemas de classificação e regressão. Support Vector Machine é um algoritmo de aprendizado supervisionado usado para problemas de classificação e regressão. O Support Vector Machine encontra um hiperplano que separa as diferentes classes de forma ótima. É especialmente eficaz em problemas com alto número de dimensões, redes neurais artificiais e os K-means que a gente já viu, né? Estes são modelos inspirados no funcionamento do cérebro humano, composto por camadas de neurônios interconectados, são usados para tarefas de classificação, regressão e processamento de imagem. Exemplos incluem redes neurais forward e redes neurais convolucionais, que a gente já viu, né? E o skimming é um algoritmo de aprendizado não supervisionado usado para agrupar dados em diferentes clusters e ele atribui cada exemplo e dado ao cluster mais próximo. Esses são apenas alguns dos algoritmos. Esses são alguns dos exemplos. Vamos a ver se eles estendem mais. Bayes é um algoritmo de classificação probabilístico basado no teorema de Bayes. Ele assume independência condicional entre os recursos e o rápido entre os recursos é rápido e eficiente, é comumente utilizado em problemas de classificação de texto, como a classificação de e-mails, como spam ou não spam. Gradient Boosting é uma técnica de aprendizado de máquina em que vários modelos mais simples, como a árvore de decisão, são combinados para criar modelos mais robustos. Redes neuronais recorrentes são redes projetadas para lidar com dados sequenciais, como séries temporais ou dados de textos. Algoritmos de clusterização, máquina de vetores de suporte, redes regenerativas adversárias, que são modelos que consistem em duas partes: um gerador que cria amostras sintéticas e um discriminador que tenta dirigir entre as amostras reais e sintéticas as duas. Beleza. A ideia aqui, esta aula de ciência de dados, sim, do módulo um, é entender, ir entendendo o caminho para onde a gente vai. Não vamos aprofundar muito nestas coisas ainda. Por quê? Porque precisamos algumas informações que ainda não fazem parte do nosso cérebro. Quando a gente chega nesta parte de machine learning, tem uma matéria própria de machine learning. Bom, vamos a ver. E aqui vai aprofundar isso. Introdução, a gente vai utilizar não aqueles detalhes, algoritmos de aprendizado supervisionado, então a gente vai ver isto aqui, tá vendo? Tem o Random Forest, que é a floresta aleatória, já falei aí, o Gradient Boosting, a gente vai analisar isso melhor. K-means clustering, certo? Redes convolucionais, key learning, matriz de confusão, técnica de seleção e extração de características, optimização de hiperparâmetros, aplicações de machine learning, detecção de fraude, reconhecimento de imagem, análise de segmento. Nesta parte, a gente vai até ver alguns projetos, como foram criados, como a gente começar a criar nossos próprios projetos. Então, tá vendo? Ainda falta muito para a gente entender sobre isso. O objetivo da aula de hoje era dar uma olhada, assim, no começo, ver que existe, ver mais ou menos o que é aprendizado de máquina, como se utiliza, como se aplica, e quais são os principais algoritmos que a gente utiliza no seu conhecimento. Mas, com certeza, a gente é, vai profundizar na frente muito sobre esse assunto. Vamos a verificar então, por hoje é isso, só consegui explicar o aprendizado de máquina, talvez não tão profundizado como deveria ser, porque a gente vai ver uma matéria mesmo, completa, de 7, 8 aulas de aprendizado de máquina, então não compensa a gente falar de assuntos que não vai entender por enquanto. A gente vai ver já na próxima aula manipulação de dados e falta mais, então, 3 aulas, a gente já chegou na metade do curso de
ciência de dados, introdução à ciência de dados. Depois disso, a gente vai para o Big Data. Então, deixo vocês por aqui. Lembrem que podem deixar seu like, compartilhar para pessoas que estão aprendendo sobre este assunto, comentar o que vocês acham sobre estes vídeos e